Olá, pessoal. Eu sou advogado trabalhista. Ah, eu defendo o direito do trabalhador bancário, às 7ª, 8ª horas, por conta do contato extensivo com pessoas, pode gerar nele a síndrome de Burnout. Também para o jogador de futebol, para o trabalhador bancário, para o trabalhador jornalista. Enfim, a minha área de atuação é o direito do trabalho. E hoje, novamente, vou falar com vocês a respeito da praxe forense, de como as coisas acontecem no dia a dia, para que vocês tenham uma visão e veem se isso ocorre com vocês. Desde já, se vocês gostarem do vídeo, peço aí que vocês compartilhem, deixem aí o like de vocês, se inscrevam no canal e compartilha mesmo, porque isso pode ajudar um amigo, um familiar de vocês a ter uma real noção de como as coisas acontecem no judiciário, tá? Então eu vou falar hoje com vocês a respeito do pedido de demissão, que muitas vezes o funcionário acaba fazendo o pedido de demissão sem ser aquilo que ele quer e sem ser aquilo que ele deveria fazer, tá? Às vezes acaba ele, pelo acontecimento do dia a dia, sendo forçado, se vendo obrigado a pedir demissão de uma coisa que não era aquilo que ele deveria fazer. Então imagina o funcionário que tem 2, 3 anos, 5 anos de casa, 10 anos de casa, que sempre trabalhou certinho, o histórico dele é muito bom, não tem falta, raramente atrasou, e quando atrasou, atrasou por casos fortuitos ou por força maior, né? E ele batalha, veste a camisa, é produtivo, não enrola, enfim, como todos os trabalhadores, né? E aí o que acontece no dia a dia, pessoal? Às vezes o ser humano ele tem uma percepção diferente sobre a vida, principalmente quando às vezes ele galga um cargo. Então se encontra ali um chefe que nem sempre respeita a dignidade humana, nem sempre respeita o próprio ser humano, é um chefe muito duro, muito severo, exige em demasia, quer mostrar serviço para a empresa e aí cobra muito do seu subalterno, exige muito, não tem aquele trato com urbanidade. E a gente que é ser humano, pessoal, a gente adoece, né? Imagina a gente estar sempre trabalhando com afinco e ter um chefe ali que pressiona a gente, que, né, fica em cima, cobra, exige, muito rigoroso, qualquer coisa já adverte, qualquer coisa suspende, né? E a gente faz aquela conta na cabeça da gente, puxa vida, eu trabalho aqui nessa empresa já há 5 anos, sempre produzi, sempre vesti a camisa, nunca faltei, raramente cheguei atrasado, e quando cheguei foi por causa de força maior, ou causa fortuito, e agora, né, sou tratado desta forma, qualquer coisa já sou advertido, sou humilhado. E aí isso gera, pessoal, a síndrome de Burnout, isso gera adoecimento, depressão, crise de ansiedade, crise de pânico, choro, né? E essa constância de tratamento rigoroso, desrespeitoso, vai gerando um estado psicológico da gente que a gente não vê outra saída senão a contragosto, a contravontade, pedir demissão. A gente vai se sentindo forçado, obrigado, pressionado pelas circunstâncias do dia a dia. Já começa a pensar, nossa, eu vou ter que ir amanhã trabalhar, vou me encontrar com aquele chefe, não é? E isso vai gerando um estado de ânimo na gente que a única solução que a gente vê e pensa é entrar com o pedido de demissão. E aí você tem lá 3, 4, 5, 10 anos, e aí você não vê outra alternativa por conta de também já estar adoecendo, a não ser pedir demissão. E você vai, pessoal, e pede demissão. Então vamos voltar só um pouquinho. Você trabalha lá há 5, 6 anos, 10 anos, 1 ano, 3 anos, enfim, e sempre produziu, sempre foi muito honesto, sempre foi muito idôneo, sempre vestiu a camisa da empresa, não faltou. Quando chegou atrasado, chegou por conta de incidentes, não uma coisa que você premeditou, como uma coisa que foi esperado, não é verdade? E aí você, um belo dia, né, seja o chefe anterior, seja um chefe novo,
você começa a ser tratado desta maneira, né? Aí a sua cabeça pensa, o que que eu faço? O que que eu faço? Vou faltar, vou brigar, né? E você acaba simplesmente pedindo demissão. Mas acontece, pessoal, que quando esse tipo de tratamento ele acontece com você, a sua decisão não pode ser pedir demissão. Por quê? Pedir demissão significa que, teoricamente, você não quer mais ficar na empresa, né? Você, teoricamente, tem um emprego melhor, teoricamente, aquela empresa não mais se adequa ao seu perfil, né? É mais ou menos isso que a justiça ela entende. Então, nesses casos aí que você está sendo humilhado, desrespeitado, tratado com muito rigor, essas coisas todas, você não pode, pessoal, pedir demissão, porque levar essa situação para o judiciário, você vai ter que ter provas robustas para convencer o juiz de que você foi forçado, foi pressionado, foi coagido a pedir demissão. Você vai ter que apresentar uma prova robusta, mas muito robusta, para mostrar, para convencer o juiz de que há um vício na manifestação de sua vontade. Ou seja, você não queria, você não quis pedir demissão, mas acabou pedindo. E aí você assina uma carta de próprio punho que muitas vezes a empresa te dá um modelo ou ela dita para você. E esse documento, pessoal, essa carta de demissão, ela tem um peso muito grande para o juiz. Porque para você invalidar esse documento, você tem que provar que você foi pressionado, foi coagido a pedir a demissão. Porque senão esse documento ele tem validade, essa carta de demissão que você escreve ou que a empresa dita para você, ela tem uma força muito grande. Então a única maneira de você conseguir romper isso é mostrando que há um vício na sua manifestação de vontade, que a empresa te tratava de uma maneira tão ruim que você, sem saber o que fazer, se sentiu obrigado, coagido a pedir demissão. Ou seja, você precisa mostrar que por detrás do tratamento muito rigoroso, muito desrespeitoso do seu chefe, da sua empresa, o que eles queriam na verdade é que você pedisse demissão. Então você tem que mostrar que muitas das vezes seu chefe disse que se você não estava feliz, que você pedisse demissão, que se você começasse a cobrar e exigir um tratamento mais humano, mais adequado, mais urbano, que ele ia te aplicar a justa causa. Então, pessoal, você tem que mostrar que há um vício na sua manifestação de vontade gerado por essa situação. Há uma coação que havia da empresa contra você para fazer você a pedir demissão. E aí, com base nessa coação, é que se conseguiria então levar para o judiciário e pedir a reversão, a conversão desse pedido de demissão para dispensa imotivada e daí sim você receber todos os seus direitos. Mas uma situação igual essa, pessoal, antes de tomar qualquer decisão, o mais indicado, o mais adequado é você procurar um advogado de sua confiança, explicar para ele o que está acontecendo, para daí junto vocês procurarem a melhor saída dentro da lei, dentro da moral, dentro da legalidade, tá bom? Novamente peço aí a vocês que se gostarem desse vídeo, que vocês se inscrevam no canal, deixem o like de vocês e compartilhem o vídeo, porque ele pode ser muito instrutivo para vocês e para demais pessoas que vocês compartilharem. Valeu, pessoal, até a próxima.